Boa noite, meus irmãos. Nós estamos com alegria diante do Senhor, juntos, para agradecer, louvar, reconhecer a bondade, a misericórdia do Senhor em nossas vidas, em todos os nossos caminhos. E a única conclusão que podemos chegar, se formos coerentes, é que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome dEle. Meus irmãos, para quem não sabe, e aos que sabem, informo, estou trazendo um pouco das migalhas do CPPO para hoje à noite, para vocês. Nós temos estudado luta espiritual no CPPO, que acontece às quintas-feiras. Aí você não fique chateado quando eu falo migalhas, porque a mulher cirofenícia diz, sim, Senhor, porque os cachorrinhos comem das migalhas do seu dono, dos seus donos. E Jesus disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Então, as migalhas de Deus sempre são abençoadoras e nos fartam, porque tudo dele, mesmo pouco, é muito. Tudo dele faz bem. Abram, por favor, em Lucas, Evangelho de Lucas. Quando você achar o livro, você olha para mim. Porque quando eu falo Lucas, capítulo 10, versículo tal, aí você ficou só com Lucas. Aí depois olha para mim, onde é mesmo, pastor? Então, antes que você faça essa pergunta, Lucas. Abre Lucas, abriu? Agora você vai abrir no versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura de 3 sessões do capítulo 10 de Lucas. E eu peço que você preste muita atenção à leitura, porque a leitura do texto é importantíssima para a nossa interpretação e compreensão daquilo que devemos ler e aprender nessa noite. Está escrito, depois disso, o Senhor designou outros 72, em algumas versões diz 70, depois eu explico. E os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, a paz a esta casa. Se houver ali um homem da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Agora, versículo 17, começa uma outra sessão, e diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se nos submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Glória ao nome de Jesus. Agora o versículo 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Até aqui tá bom. Meus irmãos, só para que possamos entender as 3 sessões, é bom classificá-las e dar um nome a elas. Você vai perceber que a primeira sessão da leitura que fizemos até o final do versículo 11, nós temos claramente recomendações e orientações quanto ao trabalho, à missão da igreja, como ela deve fazer, como ela deve depender de Deus para conseguir fazer a missão dos céus na terra. A segunda parte é a conclusão da missão executada por aqueles que foram enviados por Deus, por meio de Jesus, em cidade, como eles voltam felizes, jubilosos, diante de tudo que viram, do sucesso da missão. Por fim, a terceira sessão, ela resume de uma forma muito interessante uma oração de gratidão que Jesus faz a Deus pelo sucesso da missão. 3 momentos interligados, mas 3 mensagens e lições diferentes que nós precisamos aprender para ter estratégia, para conhecer a autoridade que há no nome de Jesus e assim, portanto, ter autoridade, coragem, fé. E também dar o espaço à oração que é devida e reconhecer que se não for o Senhor, se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos nada. Então, quando eu falava do CPPO, nós estamos ali estudando sobre essa luta espiritual. Alguns chamam de batalha espiritual, mas o termo batalha espiritual caiu em rejeição pelos abusos que durante esses anos esse tema vem recebendo, porque muita gente exagerou, afirmou coisas que a Bíblia não afirma, e muita gente se distanciou, e alguns têm até pavor de estudar sobre isso. Na verdade, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal, os dominadores deste mundo tenebroso. A Bíblia usa o termo luta, daí a razão de estar estudando luta espiritual. E temos dito ali no CPPO que ninguém está isento desta luta. Se você é crente, se você não é crente, você está no meio do campo de batalha. Não tem como você fechar os olhos e achar que ao fechar os olhos você está fora, desligado, impossível. E se a gente está na batalha, a gente não tem como escolher, a única alternativa decente, coerente, é querer aprender a lutar. É lutar as lutas de Deus. É entender como se faz e o que não se faz. E essa história em particular que Jesus conta, ela é uma lição clara
quanto ao que fazer e quanto ao que não fazer, sobretudo, sobre o poder do nome de Jesus e da autoridade que há nesse nome. E os discípulos voltam admirados com o poder que há em Jesus, com o poder que há nesse nome, com a autoridade que há nesse nome, e eles ficam maravilhados com isso. Nós devemos também ficar maravilhados com isso. Colossenses é um texto muito importante do apóstolo Paulo. O capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala muito da vitória de Jesus sobre os principados e as potestades. No capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta é a afirmação que Paulo faz, que a cruz foi o campo de batalha da derrota do inimigo e da vitória de Jesus. No capítulo 1 ele vai dizer: ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Note, e eu falava isso no CPPO, evangelização não é um ato de convencimento simples para alguém. Evangelização é uma batalha espiritual. Você está entrando no campo do inimigo para transportar, por meio da palavra e por meio do poder de Jesus Cristo, alguém que está nas trevas, para que venham conhecer Jesus e o seu reino. Ele nos transportou do império das trevas. Mostra de onde nós viemos. E quando o presbítero Paulo lembrou, logo no começo desse culto, da ideia de onde nós estávamos, e quem nós éramos, e o que somos, e onde estamos, nos faz lembrar que antes nós éramos cativos no império das trevas, e Jesus vem e nos transporta. Quando Jesus dá a missão para esses 72, não era uma missão simples de ir à cidade, uma missão natural, era uma missão sobrenatural. A missão da igreja é uma missão sobrenatural. E Jesus sabia do embate que haveria, que existiria. Ele orienta a missão, a tarefa. E quando eles voltam felizes, porque por meio do nome de Jesus, da autoridade que há nesse nome, a missão é possível de se realizar. Alguns irmãos têm uma visão equivocada sobre o poder do inferno e das trevas. Alguns irmãos pensam que as portas do inferno estão querendo invadir a igreja. E a nossa missão é de ficar segurando a porta do inferno para que o diabo não venha. Mas pelo que eu entendo da leitura bíblica, a leitura é óbvia: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Contra vocês, e não, nós não somos porteiros de porta de inferno. Nós somos arrombadores para resgatar vidas que estão agrilhoadas, privadas de libertação, privadas de vida, na escuridão, sem luz, sem contemplar o belo, porque estão em total agonia de alma e de espírito. E Jesus orienta o seu povo e está nos orientando nessa noite. E a grande lição que nós aprendemos de uma forma muito clara é que a missão da igreja não é uma missão individual, não é uma missão para alguns, é uma missão para todos. Há muitas igrejas, e até na nossa igreja tem muita gente que faz muita coisa. Não porque ela quer aparecer, porque outras pessoas não se levantam para ajudar. E Jesus pega 72 e diz assim: vamos separar de 2 em 2. Para que um ajude o outro. Para que não seja uma tarefa solitária, individual, individualista. Ele faz um plano, ele quer parceria, ele quer ombro a ombro, lado a lado. Pessoas que pensem juntos, que ajam juntos, que amparem o outro. Porque estão juntos. O segredo é não estar só. O segredo não é lutar sozinho. Então, meus irmãos, se nós somos seguidores,
missionários de Jesus, porque temos uma missão. Nós devemos estar procurando querer fazer, ombreando com um parceiro para fazer a obra de Deus. Esta é a lição. Tem trabalho para todos, e tem tanto trabalho que no mesmo texto nós somos orientados e alertados a respeito da importância da oração na nossa missão e na batalha que esta missão é inserida. E curioso é que o pedido que Jesus orienta aos trabalhadores da seara não é para receber poder, mas é que venham outros trabalhadores ajudar na tarefa. Ele orienta que a igreja deve orar para que o Senhor da seara envie outros trabalhadores. Há muitas igrejas atrás de membros. Eu tenho orado para que Deus envie trabalhadores. Tem muita gente que brilha. A minha igreja tem 2.000 membros, 3.000 membros. Jesus quer trabalhadores. A oração faz parte. E é curioso, poderia ser uma outra orientação. Ore por isso, por aquilo. Mas ore pedindo mais trabalhadores. Os trabalhadores são poucos. Gente que trabalha junto. Gente que se soma. O segredo da missão está aí. Em parceria, em dedicação. Em não pensar só em si. Volto a dizer o que disse domingo. A coisa mais lastimável que uma igreja pode ter é um auditório de pessoas que só recebem mensagens dominicais, mas que não levantam dali para fazer alguma coisa para Deus. Deus não está atrás de um auditório que audita, que ouve. Deus está atrás de trabalhadores, gente que se levanta para fazer a obra de Deus. E ele dá outras orientações, ele vai dizer como eles devem ir. E ele vai dizer que eles devem ir como ovelhas, para meio de lobos. Esta frase durante um tempo me inculcava, é um ato suicida, é kamikaze. Como é que alguém manda cordeiros, não é nem ovelhas, porque cordeiro é ovelha novinha, bebê, ingênua. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A gente às vezes não toma um choque, porque a gente já está acostumado a ouvir isso. A Bíblia diz que quem é pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você vai para Isaías apresenta Deus como pastor. Deus é o pastor sublime e supremo. Jesus disse que também é pastor, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas almas, pelas ovelhas. Quem vai fazer a missão de Jesus não pode passar por um processo de metamorfose. Saiu da igreja como cordeiro, virou lobo no meio do caminho. Tem muito crente que na igreja, na terça-feira já está onça, já virou leão, já virou urso e vira lobo. No sábado já é um lobo feroz, sagaz, astuto. Jesus continua dizendo, e eu continuo acreditando, que Ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Mas a gente tem que ter cuidado, o lobo vai nos atacar, não se preocupe com isso, porque você tem um pastor para cuidar de você. A tarefa de defender não é sua, é de quem te enviou. Senão a gente vai ser lobo, e quem produz lobo é o diabo. Quem produz ovelhas é Deus. Não queira se assemelhar ao ímpio. O Salmo 76 alerta quanto ao perigo de invejar a arrogância do ímpio, do soberbo. E é uma tarefa enorme, continuar cordeiro no meio de lobos.
Só quem confia no pastor que dá a vida pelas ovelhas, continua na tarefa de ser, de ter uma identidade espiritual e não uma identidade mundana. Gravaram isso aí? A sua identidade é espiritual. Ele diz que você é ovelha. Você tem que ser ovelha aqui na igreja e fora daqui. E ele vai tratando dos nossos males internos, das nossas esquisitices. Ele diz que nós devemos aprender a depender de Deus na nossa missão. Vocês não vão levar nada, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão dar sandália havaiana. Eu só tomo banho de sandália havaiana. Não vai levar. Vocês não vão levar. Vocês vão aprender a depender. A dependência total. Porque quem depende vê milagres. Quem dá o jeito próprio, quem arruma ciladas não, saídas, não vê Deus agir, porque Ele mesmo se antecipou e agiu. Deixa Deus segurar a arca. Essa é uma frase que eu ouvi há muito tempo, uma referência àquele episódio, quando Davi estava transportando a arca na frente dançando, e as pessoas carregando aquele negócio todo, o animal pisou em falso, a arca parecia que ia cair. Alguém muito cuidadoso, um zelo tremendo, foi lá e toca na arca, e morre imediatamente, no instante que toca na arca. Aí um pregador falou, deixa Deus segurar a arca é dele, Ele não vai deixar cair. Deixa Deus segurar a arca dele. Não cabe você segurar a arca de Deus. Aprenda a depender de Deus. Cuidado com aquilo que tira a sua atenção do reino, do seu preparo. Você precisa se preparar para a obra. Por isso que tem esta orientação, no primeiro momento esquisita. Não saúde ninguém no caminho. Já imaginou você que é flamenguista, encontra um flamenguista e vai falar da vitória sobre o Cruzeiro? Você perde 2 horas da sua vida, 2 horas da missão, porque falou sobre amenidades. E se a gente pega o nosso dia, se você tiver a coragem de ver aquilo que você gastou em coisas banais, quantas horas de internet, quantas horas de televisão, assistindo o santo, a santa, e perdeu tempo. O que estava dizendo ali, dê importância às coisas importantes, cuidado para que você não seja levado a fazer coisas que vão tirar a preciosidade da sua missão e do seu tempo. Eu tenho que ter um cuidado, eu estou ali tal, trabalhando lá, eu entro no meu Gmail, vou ver meus e-mails tal, aí mensagem no Face, clico no Face, quando eu oro, passou 1 hora. Tem que ter cuidado. Irmãos, Jesus vai orientando, não reclame, faça a obra sem reclamar. Aqui ninguém me ajuda, não reclamem. Ore, mas não reclame. Tem 2 sinais aqui de movimentações que são importantíssimas. Você é feito do mesmo barro que eu sou. E Jesus, sabendo disso, disse, coma o que botarem na sua mesa para comer. Você está visitando, entrou numa casa, te receberam? Coma o que botarem. Não gosto de quiabo. Não gosto de feijoada. Coma o que botarem. Seja grato. Alguém ralou para botar aquela comida ali que você vai comer. Não mude de casa em casa. Não está gostando do colchão? Irmãos, alguém pode ter uma casa melhor para eu ir? Jesus já sabia disso. Dessas falhas que a gente tem no coração. Desses interesses humanos, mesquinhos, que habitam no nosso coração. E aí você percebe que quem passa a ser o ponto principal é você, porque você não come a comida que não gostei, na cama não gostou, não tem um hotel na cidade não, é a casa da irmã, uma casa assim. Aí eu lembro da história de um missionário que me contaram,
Foram fazer lá no Piauí uma semana missionária. As casinhas paupérrimas, pobreza total. Aí um irmãozinho chegou e disse assim, na casa, morrendo de sede, a senhora pode me arrumar um copo de água? E a mulher pegou aquele copo de alumínio, parecia que só tinha um na casa dela, e tibum no pote. Quem é nordestino sabe o que eu estou falando, pote. E ela veio com aquele copinho de alumínio, com uma alça assim, aquele irmão olhou assim, meu Deus, aí deve ter bactéria, aí deve ter cólera, aí deve ter... Ele ficou pensando naquilo tudo. E ela deve beber nesse copo. E a minha irmãzinha faltava um dentinho aqui, ó, no canto direito. Ele recebeu aquele copo, olhou para aquele copo e disse, agora, Jesus, o que é que eu faço? Aí ele disse, oba, tive uma ideia, vou beber aqui na alça. Quando ele está ali, guti-guti, ele é engraçado, você bebe onde eu bebo. É engraçado, como é que você bebe onde eu costumo beber nesse copo? Não reclame, não reclame. Então, a gente tem que fazer a obra com muito cuidado. Isso é aqui, isso é indo para algum lugar. A obra é de Deus e é para a glória dEle. E é para libertar pessoas, não é para o seu bem. Não é para você se sentir bem, é para que outras pessoas possam conhecer a luz que você conhece. Curiosamente, quando você lê essa primeira sessão, Jesus fala do reino dele. Fiquem certo disto, o reino de Deus está próximo. Basicamente é essa a mensagem. Até aqui Jesus não falou de demônios, que eles iam encontrar um capeta grande, gigante, eram milhares que iam aparecer. Jesus não gasta muito tempo explicando isso. Fala do reino. Mas, por bom entendedor, você sabe que existe o reino das trevas e o reino da luz. Quando o reino chega, o reino da luz, o reino das trevas fica empavoroso. Porque o reino das trevas sabe que quando você faz a missão que Deus te propôs a fazer, você está invadindo as trevas para tirar pessoas e transportar para o reino do Filho do seu amor. O diabo nunca entrega barato. Ele é muito persistente, mais persistente do que muitos crentes que eu conheço. E eles voltam felizes. Eles voltam felizes porque eles descobriram que a autoridade do nome de Jesus é algo extraordinário. Quando eles têm na prática a experiência da autoridade do nome de Jesus, eles ficam maravilhados. Eles entenderam que eles eram portadores de vida, eram portadores de bênçãos, eram portadores de juízo. Por isso que eles eram capazes de bater a sandália, o pó da sandália, para dizer que o pó da sandália testemunhava, era uma amostra de que eles haviam feito a missão, mas que os outros haviam rejeitado. Eles pregam e eles dizem, Senhor, eu estou falando num tom, certamente que o tom que eles falaram era de grande alegria. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, é sensacional, é bombástico, o Senhor precisava estar lá para ver. Submeter é estar debaixo de. Submeter é declarar que foi vencido. Não porque esses 72 foram para a academia e marombaram um mês de desafio para enfrentar o poder do diabo. O poder do diabo é enfrentado com a autoridade que Jesus nos dá. Nós temos dito já há 3 domingos, esse é o 3º domingo que eu disse que nós estamos numa batalha, num ataque muito forte contra a igreja e contra muitas pessoas da igreja. Aquele que tem medo, que morre de medo e não conhece a autoridade e o poder do nome de Jesus, fica morrendo de medo. Pastor, eu quero estar longe disso, nem fala disso perto de mim. Esse precisa se converter primeiro, né?
porque tem medo das trevas. Tem alguma coisa errada aí. Quando a igreja ora, as muralhas caem. Quando a igreja ora, as trevas não prevalecem contra a luz. João capítulo 1. A luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Está escrito, é promessa. E nós temos orado. E eu já tenho percebido, não sei se os irmãos também, está dissipando em várias áreas. Está dissipando, porque a luz está brilhando nas trevas. E é interessante o que Jesus disse, porque a batalha, a luta espiritual, ela é importante, mas ela não é mais importante do que a salvação de pessoas, de vida. Jesus quase que lança um balde de água gelada sobre eles. Eles estão ali felizes com o PlayStation novo deles. Estão felizes, porque funciona assim, você aperta cá, aperta ali, ó. E Jesus diz, é bonito, é belo, é grande. Mas não fiquem felizes só porque os demônios submetem a você. Mas fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Porque a sua vitória, antes de ser na terra, é a vitória no céu. Você em Jesus Cristo reservou morada no céu. E só por meio de Jesus Cristo há moradas no céu. Ele diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Não adianta nada vencer uma batalha na terra e não ter no céu uma permanência eterna também ao lado do Pai, junto ao trono de Deus. Jesus então faz esse comentário e diz, eu via Satanás caindo. Os estudiosos se dividem aí. Um grupo entende que Jesus está se referindo ao momento anterior, antes da criação do ser humano, quando Satanás caiu, desobedeceu, ele e 1/3 dos anjos do céu, é o que diz Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, foram lançados à terra e foram alguns amarrados em prisão e outros ficaram soltos, mas saíram da presença de Deus, porque da presença de Deus foram expulsos. E alguns dizem, Jesus quando afirma que via Satanás caindo, estava se referindo àquele momento histórico, antes que o homem existisse, quando os demônios caíram e foram banidos do céu. Vi ele caindo como um relâmpago, Jesus fala assim. Outros dizem que Jesus está dizendo aqui que enquanto eles estavam lá batalhando, evangelizando, pregando o evangelho do reino, a missão da igreja agindo, ele via Satanás caindo, sendo derrotado, porque ele estava sendo subjugado pelo poder de Jesus, pela implantação do reino. O fato é que, ou lá, antes da existência do ser humano, ou agora, com a missão da igreja, Satanás, a missão dele é sempre cair. Levantou-se para cair. E Jesus tem uma visão especial das trevas, ele vê caindo. Enquanto você vê Satanás vencendo e crescendo, Jesus tem a visão de Satanás caindo. E essa é a visão que nós devemos ter. É interessante também que ele acrescenta algo aqui, que muitos pentecostais precisam ler esse texto. Tem muita gente que tem medo da retaliação, é um termo teológico, não é um termo bíblico, não existe na Bíblia o termo retaliação. É um termo teológico que se cria ao se estudar um tema bíblico. Por exemplo, o termo trindade não existe na Bíblia, mas a ideia da trindade existe na Bíblia. Então é comum você, ao estudar e a criar termos doutrinários, você criar a palavra. Nada de errado com isso.
Mas tem gente que diz, eu não vou entrar nessa batalha, nessa luta, com medo da retaliação. Eu prefiro crer no que está escrito aqui. Aqui, Jesus vai dizer, versículo 18, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, símbolos, até hoje, da organização e da maldade das trevas. E sobre todo o poder do inimigo, não ficou uma parte do poder do inimigo de fora. Aqui diz, sobre todo o poder do inimigo, ele não me deu autoridade, está aqui escrito. E ele acrescenta mais, nada. Ele não diz algumas coisas, ele diz nada. Nada vos causará dano. Tem muita gente que tem medo de entrar no confronto direto, assumir sua postura, sua autoridade de Jesus, com medo de retaliação. É tudo isso que ele quer. Claro que você tem que ter prudência, claro que você tem que buscar santidade, claro que você tem que conhecer como batalhar, mas não pode se eximir, se isentar, ou fugir com medo. Não pode. E essas palavras são palavras que nos abençoam profundamente, porque a gente sabe em quem tem crido e sabe que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. São essas convicções que moviam o coração do apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Quando você não sabe em quem você tem crido, você tem dúvida se Deus pode. E aqui ele deixa claro, vá porque eu garanto, vá porque existe autoridade. Por fim, a última sessão que nós lemos é a oração que Jesus faz. E eu gosto muito dessa oração. Essa oração, para mim, ela me ensina a orar, me ensina a colocar diante de Deus, diante da missão que eu tenho que fazer e da missão realizada. Jesus diz em oração, falando agora a Deus, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Que coisa tremenda. É uma vacina contra o orgulho, contra a prepotência. Que alguém que é usado por Deus pensa que é alguma coisa, pensa que é a última Coca-Cola do deserto, pensa que é a última cocada do tabuleiro da baiana. Ah, se não é Deus em nossas vidas. Se não é o Senhor que nos protege quando a gente abre a boca e enfrenta a força do inimigo. Ah, se não fosse Deus. Os nossos inimigos são mais fortes do que nós, mas o que nos dá a vitória é esta autoridade, é essa presença dele ao nosso lado, para nos ajudar e nos fazer vencer e sair dali com a certeza de que tudo está concretizado pela autoridade que o nome de Jesus nos confere. Tem muitos crentes que pensam que são mais do que os outros porque têm um dom, uma habilidade ou uma capacidade destacada no reino de Deus. Porque uns que falam em arabaxé pensam que são top. Outros que têm visão de tudo, veem até vagalume, eu sou bom. Outros então que têm um ministério nessa área de batalha espiritual, aí todo mundo olha para ele e diz assim, oh. Nunca se esqueçam que Jesus chama a estes que venceram o inimigo de pequeninos. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas. Que coisas? Isso tudo que esse pequeno grupo havia descoberto, havia experimentado. O Senhor escondeu isso daquele filósofo, daquele teólogo que achava que sabia tudo. E deu ao pequenino, aquele pequenino que se humilha, que depende de Deus. Pequenino é aquele que cumpre o que está escrito por Tiago. Tiago diz assim,
Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o que é que vem antes? Sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O segredo é não achar que a força está em nós. O segredo é saber que a força está nele. Quando eu me sujeito a Deus, eu resisto o diabo e ele foge de nós. Se eu não me engano, Tiago 4,7. Então, o segredo maior não é ficar dando ordem ao diabo. O segredo maior é viver uma vida em sujeição a Deus, em obediência, em dedicação, em amor. E aí as coisas acontecem. A obra de Deus é grande, é vasta. E a obra precisa de trabalhadores. A obra de Deus precisa de pessoas que tratam o seu eu para que o seu eu não seja o centro da missão, mas Deus seja o centro da missão. De gente que quer crescer, tanto em maturidade, quanto em conhecimento bíblico, trabalhando para Deus. Daqui a pouco eu vou dar um aviso sobre um seminário que nós vamos ter na próxima sexta-feira, à noite e sábado. Alguns fizeram mini summit. Eu fico feliz de ver a igreja se envolvendo, querendo conhecer mais, querendo aprender mais, ousando pegar a Bíblia e dizer, eu não sei pregar não, mas eu vou falar alguma coisa. Eu falava hoje na classe de batismo, para um grupo da minha experiência. Eu me converti aos 16 anos. 16 anos. Lá no Nordeste. Minha família toda católica, com viés espírita. Eu, primeiro crente da família. Primeiro. Com 16 anos. E todo mundo diz, não, isso é fogo de palha, daqui a pouco o Luciano volta ao normal. E não mudava. E quando eu fiz 18 anos, eu disse, pai, eu vou para o seminário. Aí todo mundo virou, não acredito que está acontecendo isso. O menino agora endoidou. E eu lembro, querido, um dia desse, uns 5 anos, eu achei as anotações. As primeiras tentativas de fazer um sermão, com 17 anos ali. A vocação pastoral já nascendo. Porque tinha um rapaz chamado também Cal, lá na igreja de Irecê, na Bahia. Eu não sou baiano, mas me converti na Bahia. Ele viu a minha sede. E não tinha... Isso aqui não existia naquela época. Smartphone? Você bota 1000 Bíblias hoje aqui dentro. Aí ele disse assim, cara, eu comprei uma Bíblia nova, eu tenho uma Bíblia velha lá em casa, você quer? Quero. Não tem capa. Quero. Eu li aquela Bíblia como um esfomeado, come um pedaço de rapadura, com mocotó, buchada de bode, aquele negócio todo. Gente, era um negócio muito forte. A minha conversão foi muito impactante. E eu pegava um papel, e eu botava o texto que eu estava lendo, porque crente é um bicho esquisito, você sabia, né? Crente é um bicho esquisito. Crente é um bicho esquisito. Ele chega para você, você se converte, ele te dá a Bíblia, diz assim, está aqui a Bíblia, mas você vai ler o Novo Testamento. Aí você olha assim, mas não é do começo que a gente lê? Não, não. Você vai ler o Novo Testamento. Aí para completar, crente é bicho complicado. E você vai ler o Evangelho de João, que é o 4º Evangelho. Você começa pelo 4º Evangelho. Aí acrescenta, e não invente de ler o Apocalipse por enquanto. É mais ou menos assim, o crente é complicado. E eu lembro que eu lia e eu arriscava de pegar a ideia de um texto, botar a primeira divisão, segunda, terceira divisão. Aí eu pegava e dizia assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de escrever isso? Mas era a semente. Claro, da chamada de Deus na minha vida para ser pastor, ser um pregador do Evangelho do Reino. E Deus, na sua misericórdia, tem falado e tem nos abençoado para a sua honra e glória. Porque um dia
eu descobri que Deus tinha uma missão e que me amava e me queria participando dela. E me amadureceu no carbureto. Isso é uma expressão lá do Nordeste. Carbureto é um elemento químico, parece cloro, aquelas barras de cloro. Vocês já viram aquele cloro que bota em barra? Os mais velhos me ajudam. Quem não lembra, só eu? Ah, se tem um ali que fez assim, ó. Tá bom, pelo menos um lembra. Antigamente se colocava nas caixas d'água, então ele ia dissolvendo muito aos poucos. Isso é lá no Nordeste, claro, vocês são aqui do Centro-Oeste. Usou muito, Marcão? É bom que o pessoal vá apertando e vão admitindo, né, Marcão? Tem que ser assim, um pouquinho de tortura, para ver se a pessoa admite. Então, o carbureto é muito parecido com essa barra. Então, eles pegam as bananas que colhem, cobrem com um plástico e botam o carbureto esquenta. Normalmente, a banana amadurecida do carbureto, ela está aquele amarelo esverdeado, porque foi na marra, não foi o tempo natural. Alguns têm que se amadurecer no carbureto, senão vão viver eternos bebês, eternas crianças, e a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que aprender, a gente tem que querer saber, a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que crescer aqui e aqui. E depois partir para a prática. Porque tem muita gente que sabe muito, mas faz pouco ou quase nada. Que Deus hoje nos levante daqui com um desejo profundo de querer se integrar na missão dele, de ser um cordeiro no meio de lobos, de acreditar que a vitória contra aquele que ruge como um leão, o cordeiro vence o leão, com a ajuda do pastor que tange a ovelha e que leva adiante para a vitória, e que possamos, com a autoridade do nome de Jesus e sem nenhum medo, pisar serpentes e escorpiões, sabendo que com a cobertura de Deus, nada vai nos causar dano, está escrito aqui. Para que depois, ao final de tudo, você faça uma oração e diga: graças te dou, ó Deus, porque essas coisas o Senhor revelou para mim, eu que sou tão pequenino e quero continuar pequeno, para sempre ser usado, sempre ser o canal do Senhor para atingir outras vidas. Que Deus nos levante daqui hoje com esse propósito, com essa disposição. Que você se levante daqui e procure o André e a Marney. Fiquem em pé, por favor, vocês dois, queridos. Eles estão à frente desse seminário. Nós vamos passar daqui a pouco um pequeno vídeo do pastor que vai pregar no seminário na sexta à noite e no sábado, e domingo à noite, no culto de ceia. O pastor Reginaldo vai falar também. Venha fazer esse seminário. Venha querer crescer. Venha querer se aperfeiçoar para fazer a obra de Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, o último versículo de 1 Coríntios capítulo 15. No Senhor o nosso trabalho não é vão. Bom, vamos orar? E vamos orar.